Bom dia, hoje dia 25 de maio de 2025, seguindo com o nosso estudo da carta de Paulo aos Romanos. Hoje conversaremos sobre o capítulo 10 dessa carta de Paulo aos Romanos. Nesse capítulo 10, nós vamos conversar sobre a rejeição dos judeus, óbvio, na visão de Paulo, a rejeição dos judeus em relação à justiça da própria lei, né? Então seria, os judeus rejeitam a justiça de Deus, seria essa ideia paulina. E veremos também Paulo trabalhando uma outra ideia, que seria Israel não poderia alegar a falta de oportunidade para crer efetivamente no Cristo, né? Então, aqui é o conjunto de assuntos que nós temos no capítulo 10. Paulo vai citar bastante o Deuteronômio, Paulo vai citar bastante os Salmos, me fugiu aqui, Paulo vai citar bastante os Salmos, o profeta Isaías e uma citação ao profeta Joel. Então, é um texto que, para ser lido, ou melhor, para ser analisado, precisamos entender o conjunto dos textos também do Velho Testamento. Eu sempre coloco aqui no nosso estudo que a interpretação, na verdade a análise, eu não vou chamar de interpretação, a análise da carta paulina, ou das cartas paulinas, em especial essa aos Romanos, precisa ser feita usando a epistemologia do Velho Testamento, usando a epistemologia daqueles textos da Sagrada Escritura hebraica que Paulo a eles quase sempre recorria. Então, muitas falas podem parecer estranhas, porque Paulo busca trazer a ideia corrente da lei, a ideia corrente da Sagrada Escritura hebraica, judaica, para o momento pós-Cristo. Então, Paulo muitas vezes faz um movimento pendular. Ele vai no Velho Testamento, ele traz a ideia do Velho Testamento para uma ação, uma conduta de Jesus. Então, ele cria esse movimento para justamente ir reforçando aos judeus que Jesus era o Messias e aos gentios que Jesus era aquele que trouxe a palavra, a ideia, o ensino da libertação. E o ponto central de toda a estrutura da carta paulina aos Romanos é a salvação, é a justificação, por assim dizer, a justificação pela fé. Então esse é o grande ponto de referência do apóstolo Paulo. Então vamos lá fazer a leitura do texto e vamos conversando sobre ele. E aí então diz o capítulo 10 da carta aos Romanos o seguinte: Irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles são para que sejam salvos, porque lhes dou testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém não entendimento. Porquanto, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram à que vem de Deus, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Então aqui nós temos um conjunto, uma fala paulina. Ele está conversando com os cristãos romanos, formado esse grupo por gentios e por judeus. E aqui então ele mostra nesse primeiro conjunto, do versículo 1 ao versículo 4, nós vemos Paulo mostrando uma terna atenção, um carinho pelo judeu, pelo povo judeu, um carinho pelo povo de Israel, até porque ele era judeu. Paulo era de ascendência judaica, Paulo era judeu em termos religiosos, Paulo era de Israel. Então aqui ele trata com muito carinho
o grupo, embora ele vá dizer que eles se afastaram de Deus, no aspecto amplo da ideia, ele mostra aqui um carinho muito grande. Essa fala dele nos lembra a fala de Estevão, constante lá na obra do Espírito Emmanuel, lá na obra chamada Paulo e Estevão, que é um romance histórico narrado pelo Espírito, pela psicografia de Chico Xavier, que conta a história do apóstolo Paulo. Esse livro traz muitos fatos que não são narrados, não estão narrados, seja nos Atos dos Apóstolos, seja nas próprias cartas, nas próprias cartas paulinas. Então, são passagens. E lá há uma passagem que Estevão, agonizando-se pela lapidação, pelo apedrejamento que ele sofreu, ele fala algo sobre Paulo à sua irmã, Abigail, irmã de Estevão, que se chamava Gesiel, segundo o texto de Emmanuel, que havia trocado o nome, como as pessoas faziam quando confessavam uma outra fé, no caso a fé cristã. Gesiel, então, encontra a sua irmã, Abigail, encontra Gesiel, e Abigail, diz o texto emanuelino, que era a noiva de Paulo, de Saulo, de Tarso. E não sabe, para ela o irmão havia morrido, mas não, ele havia passado por dificuldades várias, foi condenado à vida nas galés, mas volta. Depois é acolhido pela eclesia de Jerusalém, a chamada Casa do Caminho, e ali ele troca o nome para Estevão, e todos sabemos que a lapidação de Estevão teve a mão de Saulo para que isso acontecesse. E ali, então, quando ela reconhece o irmão, ela se sente por demais entristecida por ver o irmão lapidado e por saber que o noivo estava ali, digamos que no engendramento dessa lapidação. E ali, quando ele se aproxima, então, de Gesiel, Estevão, ele diz a ela, para que ela não se descendesse de Saulo. Ele diz a ela assim: Saulo é um bom homem. Ele defendeu a Moisés, a quem ele conhece. Quando ele conhecer a Jesus, ele também o defenderá. Vejamos essa fala trazida pelo Espírito Emmanuel, dita por Gesiel, por Estevão. Saulo é um bom homem. Veja, deve ser um bom homem. Ele defende Moisés, a quem ele conhece. Quando ele conhecer a Jesus, ele também o defenderá. Eu lembro-me dessa fala lendo essa parte agora aqui, porque Paulo aqui está falando da mesma forma sobre os judeus. Quando ele diz assim: eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento. Ele está dizendo, olha, eles agem assim porque eles acreditam que assim é o correto. Eles agem assim, dão muito valor às obras da lei, as regras da lei, porque eles não conhecem além disso. Isso me lembrou muito essa frase de Gesiel. Porque também Saulo defendia Moisés, a lei, porque era o que ele conhecia. Ele não conhecia sobre Jesus. Então essa fala, digamos que um tanto profética de Gesiel, diz então, quando ele conhecer a Jesus, ele também o defenderá. E aqui é que vem Paulo dizendo a mesma coisa, ou melhor, trazendo a mesma característica. Vejo ele dizendo: irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles. Ele se refere a quem? Aos judeus? São para que sejam salvos, porque lhes dou testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento. Por que Paulo fala dou testemunho? Vou até grifar essa parte aqui. Ele fala dou testemunho. Porque ele era um judeu, judeu. Porque ele era um estudante para
o sinédrio, porque ele era um seguidor ferrenho da lei mosaica, porque ele foi um perseguidor dos cristãos para impor a lei mosaica. Então, por isso ele fala, eu dou testemunho que eles, de fato, eles têm zelo por Deus. Não se pode negar isso, é o que Paulo está dizendo. Mas ele diz também, mas eles fazem isso com zelo, porém, não com entendimento. Ou seja, Paulo está dizendo, eles se fecharam muito, obnubilaram seu pensamento para um tipo de comportamento, sem analisar, sem aprofundar naquilo que veio depois de Moisés, Jesus. Então, Paulo está dizendo que eles não estavam com o entendimento necessário. E aí ele diz assim, porquanto desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria. O que Paulo está dizendo aqui? Que colocaram palavras na boca de Deus. É isso que Paulo está dizendo. Vejamos, porquanto desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram à justiça que vem de Deus. E a gente vê muito isso hoje. Eu acho muito interessante porque é muito comum nas ideias religiosas apresentar argumentos dizendo, mas Deus quer assim. Ninguém nunca perguntou a Deus como ele quer ou deixa de querer. Não, porque essa é a vontade de Deus. Alguém perguntou a ele qual é a vontade dele? Então, são regras humanas, são, digamos, interpretações humanas de uma lógica divina reduzida à capacidade humana e aplicada às pessoas. E Paulo faz essa crítica porque ele entendia que a lei estava muito distante da amorosidade advinda do Cristo. Se nós olharmos hoje, talvez não vejamos grandes diferenças. Porque muitas vezes percebemos atitudes dentro de uma estrutura teológica dentro das religiões que se distancia essa estrutura dos próprios ensinos do Cristo. Veja o que Cristo nos traz. Um novo mandamento eu vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos tenho amado. E esse amor do Cristo não era belicoso. E quantas belicosidades, quantas guerras, lutas em nome da religião. Quantas pessoas são excluídas porque são de religiões diferentes? A ideia de somente essa salva. Então, falta-nos também, e veja que eu digo falta-nos, porque me incluo nesse grupo, falta-nos um entendimento mais claro. Respeitosamente, mas eu sempre digo que a teologia é um reducionismo, trazendo Deus para o tamanho humano, em vez de tentar elevar o humano para se aproximar de Deus. Em vez de tentarmos crescer para nos aproximar do Criador, nós queremos fazer o Criador diminuir-se para se aproximar de nós. Quando criamos reducionismos, correntes, nós já estudamos, fiz recentemente uma série de 10 encontros sobre uma breve história, uma superficial história do cristianismo. Ao longo da história, quantas escolas se dividiram? Quantos anátemas foram criados pelas pessoas? Desde a comunidade nascente, na época paulina, tínhamos essa dificuldade. Paulo querendo pregar aos gentios e os apóstolos, na sua maioria, a eclesia de Jerusalém, se opondo, dizendo que não somente aos judeus.
tivemos as diversas escolas se desentendendo, os pensamentos da escola de Orígenes, os pensamentos dos que chamaram a heresia dos cátaros, o arminianismo, os movimentos de cismas do Oriente, por exemplo, lá no século XI, o cisma do Ocidente, lá no século XVI, perseguições religiosas. Então, isso tudo encaixa-se nessa ideia que Paulo está dizendo, que tem zelo por Deus, porém não entendimento. Não podemos dizer que as religiões não têm zelo com Deus. Lógico que tem. Todas querem fazer o melhor, mas o melhor ao seu modo. Muitas vezes chocando com os modos de outras. E é isso que Paulo fala, que tem zelo para com Deus, mas não com entendimento. Querem impor a sua justiça e não a própria justiça de Deus. E a justiça de Deus não é justiceira. A justiça de Deus é bondosa. A bondade de Deus é justa. A bondade de Deus não é permissiva. A bondade de Deus é justa. A justiça de Deus não é justiceira. A justiça de Deus é boa. Então eu sempre digo que a bondade de Deus é justa e a justiça de Deus é boa. A justiça de Deus traz a bondade de Deus traz a justiça. É o que os Espíritos nos dizem, lá na questão número 13 do Livro dos Espíritos, que Deus é soberanamente justo e bom, como Jesus havia dito também. Aliás, também não, como Jesus havia dito, e o pensamento espírita diz também, porque Jesus é quem trouxe a ideia primeira. Então, é preciso que nós nos despojemos de pré-conceitos. Eu sempre pondero aqui que quando vamos ler um texto, estudar um texto, nós temos que diminuir a crença e aumentar a realidade. Ou seja, aumentar aquilo que o texto está dizendo e diminuir aquilo que nós achamos que deveria dizer. Baixa crença e alta expectativa de aprendizado. Quanto maior a crença prévia, menor o novo aprendizado. Então aqui Paulo está dizendo isso. E aí ele diz assim, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. O fim da lei é Cristo. Aqui, durante algum tempo, interpretou-se o fim da lei como se fosse o término da lei. O sentido da expressão, depois de algum tempo, foi trabalhado, e aí a tradução grega passou a ser melhor analisada, porque a palavra poderia ensejar algumas interpretações, e aí entendeu-se que não é o fim da lei, que Jesus não destruiu a lei, que aliás é uma das suas falas. Eu não vim destruir a lei. Então o Cristo não é o fim, o término da lei. Aqui está Paulo dizendo, porque o fim da lei para a justiça de Cristo, o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Ele está dizendo, a finalidade, o objetivo da lei é Cristo. Como que dizendo, aquilo que da lei divergisse do que o Cristo trouxe, deveríamos ficar com o que o Cristo trouxe. Porque o Cristo era o objetivo da lei. Tudo que está na lei era objetivando o momento da chegada do Cristo. É isso que Paulo diz. E é isso que é corroborado numa interpretação interessante de João Calvino. Não sou calvinista, não sou protestante, sou espírita, mas eu me valho de pensadores que se debruçaram, por dizer, uma vida tentando entender. Tem aqui alguns elementos que chocam
com o pensamento espírita? Tem, mas como eu disse, baixa a crença e aumente a expectativa. Então, quando eu leio Calvino aos Romanos, eu leio com uma baixa crença própria e uma alta expectativa para entender o que ele dizia. E nesse ponto aqui ele dizia que o intérprete precisava rever a estrutura grega e ali entender que quando Paulo diz que o fim da lei é Cristo, não é o término. O Cristo não veio destruir a lei. O fim da lei, a finalidade, o objetivo de tudo que Moisés trouxe era comportamental para a chegada do Cristo. Então, para quem gosta de alguns estudos profundos, é um bom livro de análise da carta aos Romanos, que é essa obra escrita por João Calvino, que é um dos reformadores, por assim dizer, algum dos protestantes lá do século XVI, que lá digamos, paralelamente a Lutero, desenvolveu o pensamento da reforma protestante. Não quer dizer que tudo que está ali concorde. Ele, muitas vezes, inclusive no livro, ele diz que deixaria a cada um interpretar da sua forma, mas que ele traria a dele, que ele não se furtaria em trazer o pensamento dele, mas que, em alguns pontos, ele entendia que poderia ter pensamentos, interpretações diferentes. É muito interessante, é uma obra boa. Tem uma outra dele, eu estou até apontando aqui nesses livros, ó, tem uma obra dele também que ele analisa a primeira carta de Paulo aos Coríntios, que é muito interessante, né? Temos aqui obras também, ó, de Lutero, Martim Lutero, que também foi um dos reformadores, e temos aqui toda a obra de pensadores católicos, né? São João Crisóstomo, Orígenes, Agostinho, Santo Irineu, né? Temos aqui Eusébio de Cesareia, temos aqui diversos pensadores também católicos que também a eles recorro para algumas interpretações, porque foram pessoas que também dedicaram uma vida ao entendimento dos ensinos. Santo Atanásio, Santo Anselmo, e assim vai, diversos outros que desenvolveram estudos sobre a estrutura paulina, ou sobre a estrutura cristã, né? Temos aqui também Padre Antônio Vieira, os sermões de Antônio Vieira, que são belíssimos, são sermões, digamos, exegéticos e de aplicabilidade social, muito interessante. Então, assim, precisamos nos valer de diversos pensamentos, porque a mensagem do Cristo, ela é única, mas há, digamos que, correntes de entendimentos e aplicabilidade que algumas divergem, outras se complementam, e assim nós vamos construindo o nosso conhecimento. Então, aqui nesse primeiro trecho, vimos isso, que Paulo está dizendo que aqueles que estavam sob a lei judaica, os judeus, tinham zelo para com Deus, só que não tinham entendimento, que faltou a eles aproximarem-se dos ensinos de Jesus para entender melhor a lei. E aí ele vai dizer que o objetivo da lei era justamente o Cristo. E ele segue, versículo 5, Moisés escreveu que o homem que praticar a justiça decorrente da lei viverá por ela, mas a justiça decorrente da fé assim diz. Aí ele vem citando Moisés no Deuteronômio, lá no livro Deuteronômio. Aqui ele faz uma separação, aqueles que praticam a justiça decorrente da lei viverá segundo essa justiça. E ele diz antes que essa justiça é tipicamente dos homens. Então são aqueles que viverão das obras que aqui Paulo diz, já disse isso várias vezes. Aqui ele fala do cumprimento das obras da lei, cumprir os ritos que a lei estabelecia. Então ele diz que esses sim. Agora, aqueles também poderão viver da fé. Aí ele traz o Deuteronômio, lá do Velho Testamento, o 5º livro, ele traz o Deuteronômio
tentando mostrar que Moisés falava também de um futuro Cristo no aspecto da fé. Então ele diz assim: mas a justiça decorrente da fé assim diz. Aí ele vai lá no capítulo 30, versículos 12 a 14 do Deuteronômio e não é que ele reprisa, repassa, refaz, ou diz novamente ipsis literis ou ipsis verbis o que estava lá na lei. Ele traz já, dizendo, está lá em Moisés, mas ele já traz com a sua própria interpretação. Então, se vocês olharem a frase que está dita aqui no versículo 6º, que ele cita Moisés, que é o Deuteronômio 30, 12 e 14, não está ipsis literis, ipsis verbis, como está lá no Deuteronômio, mas já vem com a interpretação paulina. E até nesse ponto, o Calvino faz uma ligeira crítica, dizendo que ali é uma interpretação paulina, sem discordar dela. Mas então diz assim Paulo: mas a justiça decorrente da fé assim diz: não perguntes em teu coração quem subirá ao céu, isto é, para trazer do alto a Cristo, ou quem descerá ao abismo, isto é, para levantar Cristo dentre os mortos. Porém, que se diz. Aqui é interessante, porque se nós olharmos o texto do Deuteronômio, não está falando sobre Cristo a palavra. Lá Moisés traz essas duas comparações como apresentando locais de difícil acesso. Então ele cita os céus e cita as águas. Quando aqui Paulo fala do abismo, se olharmos o texto do Deuteronômio, que aí é o 30, versículo 13, ele cita abismo lá, mas com a expressão de nas águas do mar, ou seja, as águas abissais, a profundidade. Então aqui Paulo traz duas comparações do Deuteronômio de difícil ascensão, que é preciso de um acompanhamento. Então ele diz aqui: não perguntes em teu coração quem subirá ao céu. Lá no Deuteronômio 30, versículos 12 a 14, não fala desse jeito. Então por isso que Paulo traz uma interpretação. Quem subirá ao céu, isto é, para trazer do alto a Cristo, ou seja, quem que vai buscar nas alturas o Cristo para ele vir ao mundo? O nascimento. Quem descerá ao abismo, isto é, para levantar Cristo dentre os mortos? Ou seja, a crucificação e a, aspas, ressurreição. Eu já disse várias vezes, a base que sustenta a estrutura paulina é provar que Jesus mostrou a continuidade da vida depois da morte e, para tanto, ele usa a lógica da ressurreição, que entendamos o reaparecimento de Jesus depois da morte. Então, quando Paulo aqui traz Moisés, ele cita lá Deuteronômio 30, capítulo 30, versículos 12 a 14, nós percebemos que Paulo traz essa citação mosaica de uma forma interpretativa, não ipsis verbis como está lá. Então ele quer colocar que há uma inacessibilidade do ser humano para ir ao alto, buscar o Cristo. E há uma falta de entendimento humano para ir abaixo, ou seja, no abismo da morte, para a elevação da vida. Então, Paulo chama de abismo a morte, que Cristo foi lá e voltou dela. E ele cita também a inacessibilidade aos céus pela falta de entendimento daquilo que Jesus havia trazido. E ele está se referindo a quem? Aos judeus. Por isso ele diz que eles tinham dificuldade de entendimento. Então, para eles, esse entendimento de alçar ao céu e trazer Jesus, essa falta de entendimento deixava uma inacessibilidade a esse novo mundo, a essa nova ideia. Então, quando nós entendemos o porquê que Moisés escreve lá no Deuteronômio, nós entendemos por que Paulo traz a ideia de Moisés para fazer esse jogo de palavras, para dizer que sem o entendimento do Cristo, céu é inacessível e entendimento sobre a morte também é difícil.
Então aí voltamos ele dizendo, não perguntes em teu coração quem subirá ao céu, isto é, para trazer do alto a Cristo, quem descerá ao abismo, isto é, para levantar Cristo dentre os mortos. Porém, que se diz? Aí ele deixa aqui a pergunta, porém, o que se diz? E aí ele volta ao Deuteronômio, lá no versículo 14 do capítulo 30. Paulo volta lá e vai dizer, a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Ele está citando uma fala do Deuteronômio, segundo a interpretação paulina, encaixando nesse conjunto, como que dizendo, olha, a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Por quê? Porque ele se referia aos ensinamentos de Jesus, que já estavam dados, já estavam postos. E ele segue, isto é, a palavra da fé que pregamos. Pregamos quem? Ele. A palavra da fé, já que a ideia paulina era a justificação pela fé. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Por que essa ideia do será salvo? Porque ali a base do pensamento paulino, a ressurreição, ou seja, Jesus venceu a morte, nos fala que todos nós venceremos a morte. Não no aspecto ressurreição, tecnicamente falando, eu não vou entrar nesse meandro de dizer se ressurreição é voltar ao mesmo corpo ou só aparecer em espírito. Não vou discutir isso. Eu vou trabalhar a ideia que, fato, Jesus se apresentou depois da morte, ponto. Agora, se era corpo físico, se era corpo espiritual tangibilizado, não vou entrar nesse mérito. Não vou entrar porque são discussões infrutíferas. Trabalho com a escola de Jesus aparecendo em espírito, materializando, ok, depois da crucifixão. Mas não vem ao caso detalharmos ou debruçarmos nisso. O importante é entender que o reaparecimento de Jesus depois da sua crucifixão, depois da sua morte, entre aspas, determinou a continuidade da vida. Então é essa fé que Paulo quer dizer, a fé na continuidade da vida, porque era isso que Jesus ensinava. Meu reino não é desse mundo. É para dizer que nós não podemos viver uma vida material de olho no túmulo, ou seja, achando que a vida termina no túmulo. A base paulina, que é base do pensamento do Cristo, é a vida continua. A morte não acaba com a vida. A morte cessa a corporeidade da existência, mas continuamos existindo. Essa é a lógica paulina. Isso é que ele chama de fé na ressurreição, fé no reaparecimento de Jesus. Isso é um ponto de fé. Então, por isso ele dizer, se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvos. Por quê? Com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação, porquanto a Escritura diz. Aí ele vai mais uma vez citar as Escrituras. Aqui ele vai citar o profeta Isaías, vai citar o profeta Joel. Volto a dizer, desculpe-me se pareço-me enfadonho nisso, mas leitura da carta de Paulo sem fazer o pêndulo para as escrituras do Velho Testamento, fica difícil entender. Talvez a maioria das pessoas dizem, não consigo entender, porque não está familiarizado com o Velho Testamento. Não está familiarizado com aquilo que aqui Paulo chama de escrituras. Então aqui ele vai citar Isaías. Veja que antes ele disse, olha, precisamos confessar, né? Quer dizer, confessar, ter certeza de boca que Jesus é o Senhor, ou seja, eu creio nisso. E precisamos confessar de coração a certeza que Jesus se apresentou depois da morte, porque essa é a prova da certeza, da continuidade da vida. Essa é a certeza da continuidade da vida. Então, assim fazendo, Paulo vai citar as Escrituras. Para fundamentar esse raciocínio, ele vai lá em Isaías, lá no capítulo 28, versículo 16, do profeta Isaías, dizendo, todo aquele que nele crê não será confundido. Aqui Isaías está profetizando a vinda do Messias, está falando do futuro, e aí dizendo, todo aquele que nele crê não será confundido. É importante entender essa expressão não será confundido.
quantas confusões nós criamos por causa das correntes teológicas, por causa das correntes exegéticas, por causa da hermenêutica, da homilética, termos da teologia. Quantas confusões criamos, quantas explicações confusas para entender fatos tão simples. É como se buscassem os exegetas vender dificuldade para entregar facilidade. E é isso que o profeta Isaías dizia: aquele que nele crê não será confundido. É muito simples. Jesus reapareceu depois da morte, ponto. Então a vida continua, ponto. Não precisamos debruçar mais do que isso, nos debruçar em algo além disso. Se eu acredito, se eu tenho certeza, se eu creio, se eu tenho certeza que Jesus reapareceu depois da morte, o termo usado no Novo Testamento, ressurreição, se ele reapareceu depois da morte, ponto, a vida continua. Se a vida continua, eu continuo vivendo, então a imortalidade fica clara para a nossa existência. Ponto. Agora, se eu não acredito nisso, a imortalidade pode vir a ser questionada. Qual foi a prova da imortalidade da alma? O fato de Jesus se representar depois da morte pela cruz. O fato de Moisés se apresentar junto a Jesus, presenciado pelos apóstolos Pedro, Tiago e João, já tendo Moisés, aspas, morrido, e ele reaparece lá no fenômeno da transfiguração, capítulo 17 do Evangelho de Mateus. Então vejamos, reaparece ali Moisés, ou seja, a vida continua. Esse é o ponto. Por isso ele vem citando as Escrituras, citando Isaías, capítulo 28, versículo 16, todo aquele que nele crê não será confundido. Pois não há distinção entre judeus e grego, uma vez que o mesmo é Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Ponto. Ele está dizendo, olha, Deus não separou, esse é meu povo, esse não é meu povo. O povo é que disse, esse é o meu Deus. Veja uma diferença. Não é Deus que diz, você será meu. Foram as pessoas que disseram, ele será meu. E aí disse, esse é o meu Deus de Israel. Mas Deus não disse, aquele outro povo não é meu, não. Como não é meu? Ele criou todos. Todas as pessoas são criadas por Deus. Então, como que Deus escolheria, esse é meu, esse não é meu? Ele vai criar aquilo que não será dele? É como se um pintor que pintasse 10 quadros dissesse, dos 10, só um que eu vou falar que é meu, os outros não. Então, todos somos criaturas de Deus. Agora, as criaturas elegeram e falaram, ele é só meu. Quer dizer, aquela ideia dos filhos, né? Criancinha lá, pequenininha, 3, 4, 5 irmãos, e o mais novinho fala, não, o papai e a mamãe são só meus. Não, o Deus é para todos. E é isso que Paulo está dizendo, pois, por que ele diz, todo aquele que nele crê não será confundido? Pois não há distinção entre judeus e grego. Por que ele fala judeus e gregos se ele falava aos romanos? Ele generalizava a cultura grega, que era forte, que permeava a cultura romana. E há que lembrarmos que ele escreveu essa carta aos romanos, estando Paulo em Corinto, na Grécia. Então ele diz, não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos que o invocam. Então a relação nossa com Deus, Paulo dizendo, independe de escolas religiosas. A relação nossa com o Criador é a fé no entendimento paulino. A fé em Cristo Jesus, dizia ele. Porque Cristo Jesus é o que trouxe a palavra divina. Os ensinos de Jesus são a materialização da palavra divina. A Maria Sergene diz aqui, hoje está fazendo 8 dias que meu filho partiu para a pátria espiritual.
apesar de ter certeza que a morte não existe, dói muito essa partida. Dói sim, Maria. Dói sim. A certeza de que a vida continua, a certeza de que a morte não existe, não distancia visualmente as pessoas, não aproxima visualmente as pessoas. Assim como uma pessoa que muda para outra cidade, nós sabemos que esse ser querido está lá na outra cidade, mas não estamos convivendo com ele. Então bate a saudade, bate aquela tristeza da distância. A morte é a porta de retorno ao mundo espiritual, mas uns ficaram aqui, outros voltaram para lá. Essa distância interdimensional gera tristeza, porque não teremos mais a convivência diária. Então, a certeza na continuidade da vida, a certeza que a morte não existe, Maria, tira o desespero. Mas a tristeza está no amor e na vontade da convivência. Então é natural que sintamos a tristeza pela morte de um ente querido, ainda mais no seu caso, de um filho. Porque aquela convivência diária, ela não vai existir. Então sim, a saudade vai ficar. O que a certeza nos dá, a certeza na continuidade da vida nos dá, é que nos reencontraremos. O quando pode demorar, e aí gera a ideia de distanciamento e tristeza. Mas o fato de nos encontrarmos evita-nos o desespero. Por isso todos vivem o luto quando um ente querido volta ao mundo espiritual. A morte não é partida, a morte é retorno. Partida é quando saímos do mundo espiritual e viemos para cá, porque a nossa pátria verdadeira é o mundo espiritual. E viemos para cá para desenvolver um trabalho. Terminado o trabalho, voltamos para lá. Então, morte não é partida, morte é retorno. E a morte, por vias não provocadas, é o retorno na hora certa. É aquele trabalhador que terminou a jornada e quer voltar para casa. Agora, a tristeza é porque é nós que aqui ficamos. Não teremos a convivência diária, não teremos o toque físico, não ouviremos a voz, não enxergaremos a pessoa. E isso gera tristeza. Então, Maria, é compreensível o seu luto, é compreensível a sua tristeza, mas ela não significa desespero de causa, porque você mesmo disse, sabe que a morte não existe, mas sabe que pela morte há um distanciamento temporário de uma convivência querida. Então é isso. Compreendemos e é natural que choremos, que nos entristeçamos quando um ente vai, ou um ente querido volta ao mundo espiritual. É compreensível. E essa tristeza, pode ter certeza, essa tristeza não regada por desespero, essa lágrima de uma mãe amorosa, aliás, mãe amorosa até parece um pleonasmo, essa lágrima de uma mãe amorosa, essa lágrima de amor pela saudade do filho, é recebida como uma prece por ele que lá está. Agora, a lágrima que cai pelo desespero e a pedido de prestação de contas a Deus é um toque de preocupação para aquele que voltou. Então, que a lágrima sentida pelo amor sentido, pela saudade estabelecida, seja transformada numa prece de agradecimento a Deus por ter confiado a você uma alma querida, para que você pudesse devolvê-la depois para Deus, melhor do que Deus a colocou aqui. Porque essa é a grande tarefa dos pais. Devolver os filhos para Deus melhor do que dele receberam. E com certeza, você fez isso. Devolveu para Deus, devolveu ao mundo espiritual um ser que aqui veio e pelo amor recebido, pelo exemplo dado, voltou melhor para a casa do Pai, para a nossa casa. Porque a casa dos nossos pais
a casa dos nossos pais, nós sempre chamamos de nossa casa, mesmo depois de casados e com filhos ou netos. Mas se tiver um pai e uma mãe, a gente vai sempre dizer lá em casa. A gente sempre dirá, em relação à casa dos nossos pais, que é a nossa casa, mesmo que tenhamos a outra. A outra que é aquela que os nossos filhos dirão nossa casa, mas nós diremos em relação aos nossos pais, a nossa casa. Então, o mundo espiritual, a casa do nosso Pai, é a nossa casa. Voltamos para lá, depois de um tempo aqui, e com a certeza que nunca estaremos distanciados, pois o fio condutor é o amor que se tem, mesmo não estando mais convivendo e dividindo o mesmo espaço. Voltando aqui à ideia paulina, ele vai dizer, depois de citar Isaías, que não há distinção entre judeus e gentios, ele vai dizer, citando agora o profeta Joel, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Todo aquele que evocar o nome do Senhor será salvo. Ele está citando o profeta Joel, capítulo 2, versículo 32, lá do livro de Joel, do Velho Testamento. É isso que Paulo está trazendo para nós. Que crer em Deus é uma relação íntima da criatura com o Criador, que independe de escolas religiosas. E ele segue. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? Porque ele está dizendo que havia zelo para com Deus, mas não entendimento perfeito. Então, como invocar o nome daquele que não se conhece? Que não se conhece. E por que não se conhece? Porque reduziu-se o tamanho de Deus para o tamanho do ser humano. Porque em vez de nos elevarmos para tentar entender melhor sobre Deus, reduzimos Deus, rebaixamos Deus ao nosso nível. Então diz a Escritura, diz Joel, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E aí vem Paulo dizendo, como porém invocarão aquele a quem não creram? E como crerão naquele de quem manda nada ouviram? Quem tiver ouvido de ouvir, que ouça. Lembra dessa frase de Jesus? Constantemente ela dizia. Como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Então aqui ele faz uma cadência, um raciocínio cadenciado, uma concatenação de ideias. Vejam que jogo de palavras. Eles trazem o profeta Joel, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, e aí Paulo desenvolve um raciocínio. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão, veja, em quem não creram, aí ele traz a crença. E como crerão naquele de quem nada ouviram? E aí ele traz o ouvir novamente. E como ouvirão, se não há quem pregue? Ou seja, se mataram o Cristo, se perseguem os que estão pregando. E depois ele vem na pregação e diz, e como pregarão se não forem enviados? Para dizer, eles precisam ir aos gentios, ir a todos. E aí ele traz novamente o profeta Isaías. Quando ele diz, como está escrito, quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Veja. Moisés traz algo aqui interessante na linha. Meu filho saiu de casa para estudar fora e ainda não me acostumei sem ele. A saudade de conviver sem ele está doendo muito. Eu entendo, é natural, sim, é natural. Né? Divide-se o mesmo quarto, divide-se a mesma casa, depois a gente aprende a dividir o mesmo mundo.
Eu vou pedir uma licença para fazer um parêntese aqui e contar um fato, uma história. Há muitos anos, isso já tem mais de 30 anos, bem mais de 30 anos, eu morava na minha cidade natal, São Gotardo, e quando trabalhava, tinha um colega de trabalho, cuja família morava fora. Ele e a esposa moravam em São Gotardo, trabalhavam lá, e ele tinha um filho que morava em Rondônia, tinha acho que 2 filhos que moravam no Paraná, tinha um filho que morava, salvo engano, ou filha, no Mato Grosso, e um quarto filho que morava em outro estado, de maneira tal que ficavam longe, encontravam-se uma vez por ano, no Natal. E eu conversava com ele numa noite, a gente trabalhava até tarde, e numa noite lá do lado de fora, era uma unidade de beneficiamento de café, e estavam sentados e conversando, e eu comentei com ele, falei, olha, chamava-se Marcelino, falei, olha, senhor Marcelino, e eu estava para ser transferido para uma cidade de São Paulo, que eu morei um tempo, lá em Guaiçara, uma cidadezinha, na época, muito pequena, coladinha na cidade de Lins, isso lá na década de 80, morei um tempo lá em Guaiçara. E conversava com ele, falava, como é que o senhor lida com essa ausência dos filhos? Fica longe, não encontra, não vê. E aí ele falou, nós estávamos do lado de fora, ele falou, olha, dá uma olhada para o céu. Isso era noite, eu olhei, falei, tá vendo a lua? Eu falei, estou. Eu falei, pois é, eu também estou. Eu falei, interessante. Ele falou assim, não, mas meus filhos também estão vendo a mesma lua. Então nós não estamos perto, mas nós continuamos juntos, porque eu vejo agora a lua e eles também veem a mesma lua. Então estamos só distantes no físico, mas pertos, porque se eu olhar para a lua e ele também olhar, nós estamos nos vendo por meio da lua. E aí eu perguntei para ele, mas senhor Marcelino, e se estiver nublado? E aí ele disse assim, aí ele bateu os pés no chão, assim, um pé no chão bem forte, e disse, estamos pisando no mesmo chão, só que em lugares diferentes. E confesso que à época eu era jovem, eu estava saindo para morar fora, recém-casado, me casei em dezembro e me mudei em fevereiro, salvo engano, então isso tem 40 anos, porque eu já tenho 40 anos de casado, então isso foi há 40 anos, e isso me serviu para entender que não precisamos estar perto para estarmos juntos, que depois, muitos anos depois, eu li que essa seria uma frase do pintor Leonardo da Vinci, que ele teria dito, para estar junto não precisa estar perto, mas do lado de dentro. E não há mais lado de dentro do que o amor maternal, o amor filial, na relação entre os dois. Então, meus filhos, hoje minha filha também mora fora, meu filho já se casou, como diz aquele ditado, casou e mudou, estamos eu e Leia, e essa ideia sempre fica, porque mesmo distantes fisicamente, estamos juntos em sentimento. Vezes há que fico sem ver a netinha muito tempo, mas eu sei que eu continuo junto aos meus filhos e junto à netinha, que aliás vejo aqui, acabou de entrar aqui meu filho, acabei de ver aqui agora, entrou na live aqui, o Thiago.tol que está aí, acabou de entrar. Então, a ideia do ninho vazio, mas para mim sempre fica forte essa ideia de Leonardo da Vinci. Para estar junto, não precisa estar perto, mas do lado de dentro. Então, enquanto houver o amor na reciprocidade e na ressonância, mesmo não estando perto, sempre estaremos juntos. É isso, Marisete, que eu posso te falar, e voltemos ao texto paulino. Voltemos a essa ideia aqui, então, de Paulo, quando ele vai falar da importância dos que saem para pregar a palavra. Quando ele, então, diz aqui, quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Quão formosos são os pés que anunciam coisas boas.
Isso é uma fala do profeta Isaías, lá no capítulo 52, versículo 7, do livro de Isaías. E aí segue Paulo dizendo, mas nem todos obedeceram ao evangelho, pois Isaías diz, Senhor, quem acreditou na nossa pregação? E aí continua Paulo, e assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Mas pergunto, porventura não ouviram? Sim, por certo. Por toda a terra se faz ouvir a sua voz e as suas palavras até os confins do mundo. Isso é um salmo, é o Salmo 19, versículo 4. Então veja, Paulo traz o salmo. Por toda a terra se fez ouvir a sua voz e as suas palavras até os confins do mundo. Pergunto mais, porventura não terá chegado isso ao conhecimento de Israel? Moisés já dizia, eu vos porei em ciúmes com um povo que não é nação, com gente insensata e vos provocarei a ira. Isso é Deuteronômio, Paulo vai lá no Deuteronômio, capítulo 32, versículo 21. E aí ele traz o profeta Isaías e diz, e Isaías a mais se atreve e diz, fui achado pelos que não me procuravam, revelei-me aos que não perguntavam por mim. Está no capítulo 65, versículo 1 do livro de Isaías. Olha que coisa bonita isso. Fui achado pelos que não me procuravam, revelei-me aos que não perguntavam por mim. A quem Paulo se refere? Valendo-se da profecia do profeta Isaías. Ele se refere aos gentios. Os judeus procuravam Deus. Os gentios não. E Deus foi encontrado pelos gentios. E aquele Deus do amor, aquele Deus que o Cristo trouxe, não foi encontrado pelos judeus. É isso que Paulo está dizendo. E aqui, repito, sempre está se referindo à sua época, nada a ver com a época presente, no aspecto de pessoas e estruturas religiosas. Quando digo judeus, estou usando aqui a terminologia paulina para a época paulina. Tá? Então veja como como Paulo ele escreve buscando fundamentações. É interessante. A gente estuda hoje artigos científicos, dizendo que tudo tem que ter uma fundamentação teórica, etc. Mas eu vejo que Paulo, a sua carta, é um tratado de fundamentações. Porque tudo que ele vai raciocinando, ele busca nas Escrituras, ele busca uma fundamentação teórica. Ele busca um raciocínio calçado para dizer que não é só ideia dele, só palavra dele. Tem um calçamento. Essa canequinha aqui é presente de uma amiga da Lâmia. Muito legal. Então ele cita aqui dizendo que, Isaías dizendo, fui achado pelos que não me procuravam, revelei-me aos que não perguntavam por mim. E aí ele vai agora fechando o raciocínio e traz uma crítica. Quanto a Israel, porém, diz, todo dia estendia as mãos a um povo rebelde e contradizente. É profeta Isaías também, capítulo 65, versículo 2. É o capítulo 65, versículo 1, versículo 2. Isaías dizendo, fui achado pelos que não me procuravam, revelei-me aos que não perguntavam por mim. Todo dia estendi as mãos a um povo rebelde e contradizente. O que é contradizente? Diz uma coisa e faz outra. Diz uma coisa e faz outra. Então aqui, Paulo está dizendo, olha, Israel não pode alegar falta de oportunidade para se voltar a Deus segundo o caminho trazido pelo Cristo. Interessante isso. E na fundamentação, Paulo vem trabalhando para dizer aos gentios, vocês encontraram, mesmo que não procuravam, vocês encontravam, baseado em Isaías. Como assim encontraram a Deus? Porque conheceram os ensinos do Cristo. Então, vejamos que esse capítulo 10 é um primor. Eu vou voltar a dizer e insistir nisso. Paulo não jogava palavras ao vento, como Jesus também nunca jogou palavras ao vento.
tudo que Paulo escrevia tinha um motivo. E vejam que fechamos hoje o capítulo 10. 10 capítulos. Paulo falando sobre a fé em Jesus, falando da continuidade da vida, falando da necessidade de se voltar ao Cristo para o entendimento perfeito da própria lei, dizendo que quem tem a lei precisaria ter também o Cristo para realmente interpretar a lei, para entender de fato o que era a lei, e ao mesmo tempo dizendo que os gentios também seriam justificados pela fé depositada em Cristo Jesus, porque eles tiveram acesso e aceitaram os ensinamentos. Aceitaram no aspecto de compreender e buscaram vivenciar. Aqui o Ítalo diz, bom dia e até breve no Congresso de Maceió. Sim, se Deus quiser, estarei lá no Congresso em Maceió. É em agosto, salvo engano, nem me fugiu aqui. Mas está agendado sim, viu, Ítalo? Esse ano eu estarei lá, porque já me convidaram algumas vezes e não coincidia a agenda. Então, esse ano sim, se Deus quiser, estaremos lá, eu e outras pessoas, né, estaremos lá no Congresso Espírita de Alagoas, né, lá na belíssima Maceió. Aí está confirmando, dia 2 e 3 de agosto. É uma belíssima cidade, um belíssimo povo, uma comunidade carinhosa, que das vezes que lá fui bem recebido, né, carinhosamente bem recebido. É isso, encerramos aqui o capítulo 10, então o que nós vimos no capítulo 10? Que a ideia judaica da época rejeitava a verdadeira justiça de Deus e que Israel não poderia alegar falta de oportunidade para voltar-se para Deus pelos caminhos do Cristo, né? Esse seria o grande resumo do estudo. E mais uma vez, lembrando, Paulo cita aqui Deuteronômio várias vezes, Isaías várias vezes, Joel uma vez, Salmo uma vez. Então veja que entender essa lógica na carta de Paulo, para entendê-la, precisamos compreender um pouco a estrutura velho testamentária também. Marisete diz, vem a Natal, conhece? Sim, já estive aí, Marisete. E não foi falta de convite também não, já fui convidado algumas vezes, mas coincide as agendas, e aí eu não consegui ainda agendar. Já fui convidado para estar em Natal, né? A querida amiga Sandra Borba já me fez convites, e também para ir a Paraíba, né, para ir a João Pessoa, para ir a Campina Grande, lá na Paraíba, para ir aí Rio Grande do Norte, em Natal, e Fortaleza. Recentemente recebi o convite do querido amigo Luciano Klein, mas também não me foi possível, as agendas coincidem. Salvador, mas consegui agendar para Sergipe, lá no Congresso Espírita em Aracaju, e à medida do possível eu vou agendando, né? Mas não é por má vontade que eu não agendo, é por falta de espaço efetivamente na agenda, tá certo? Muito obrigado a vocês pela paciência de acompanhar aqui o estudo. Espero que tenha ajudado um pouco no entendimento dessa parte aqui paulina, e no próximo domingo nós vamos começar o capítulo 11, talvez estudemos ele todo, vamos ver, no próximo então domingo. Fica meu agradecimento a vocês, desejando a vocês, ou desejando para todos nós, uma excelente semana, que começa hoje, no domingo, que todos tenhamos uma semana abençoada, uma semana em paz, uma semana sentindo o amparo e a proteção divinas. Muito obrigado a vocês, divino, né? Amparo divino. Muito obrigado mesmo. Deus lhes pague pela paciência, Deus lhes pague pela cordialidade. E até domingo que vem, ou algum dia dessa semana, caso haja espaço para eu fazer algum estudo. Até.